Fala galera, tudo bem? Ralph Eboala aqui, mais um vídeo no canal Cartinha TCG. Hoje eu tô com um amigo e uma personalidade do mundo do Flesh and Blood, meu amigo Lipe, todo mundo conhece aí por Felipe, o jogador com o maior ranking no Brasil e a principal figurinha carimbada nos torneios de réu competitivo aí de Flesh and Blood. Boa noite, Lipe, tudo bem? Boa noite, fala aí, Rafa, fala aí, galera, prazer estar aqui. Lipe, todo mundo tava torcendo por você aí no Pro Tour, cara. A gente tava lá, nossa, até ali as últimas rodadas aqui. E eu vou começar com primeiramente agradecendo, né? E segundo, tá, cara, como é Eu que que você tenho que entrou? agradecer, cara, pela torcida aí de todo mundo, valeu. Pô, cara, todo mundo aqui fazendo quase o Dragon Ball ali, jogando ali o Gengis Gama pra poder mandar energias positivas. Eu lembro a primeira vez que eu vi você jogar no Pro Tour foi aquela partida de cano Aham. que você fez aquele pit stack. Pô, cara, mas eu lembro que eu tava no YouTube na minha sala e minha esposa, quem que é? Eu falei, amor, é um brasileiro, sei É. lá, eu não conheço ele ainda, mas o cara é gente boníssima, vai ganhar essa porra, sem certeza. E, cara, como é que você entrou nesse mundo de TCG? Sou jogador de TCG já das antigas há um bom tempo, eu joguei Magic por muito tempo, lá na minha adolescência, nos anos 2000 e pouco. E, pô, sempre gostei muito e cheguei a jogar competitivamente Magic, né? Joguei alguns Pro Tour, Mundial de Magic e, pô, adorava, né, na época. Só que aí, com o tempo eu acabei me afastando um pouco do jogo, né? Porque vida, né? Sim. Eu joguei muito durante a minha adolescência, faculdade e tal. Aí depois que eu comecei a trabalhar e tal, comecei a ter outras responsabilidades, outras prioridades na vida, o jogo acabou ficando cada vez sendo uma parte menor e menor da minha vida, até que parei de jogar, né? E aí parei de jogar lá bastante tempo mesmo, lá em volta de 2011, por aí. E isso meio que ficou sempre um espaço, né? Assim, porque eu gosto muito de jogos e tal. Eu acabei que jogava uma coisinha ou outra mais for fun, assim, né? Mais casualmente. E depois de muito tempo, comecei a jogar o Legends of Runeterra, né? Que era da Riot, lá Tá, do LoL. sei. Como era um jogo online, né? Que você conseguia jogar no celular, pô, acabei que eu conseguia jogar um pouquinho mais, né? E aí, acho que eu fui mordido um pouquinho pela, pelo vício do competitivo de novo, que tinha um competitivo legal no Runeterra, né? Aí acabei jogando um pouquinho mais e aí acabei, pô, conhecendo Flesh and Blood, fui lá em meados de 2023. Eu já tinha ouvido muito falar do jogo e tal, né? Me parecia sempre muito interessante, mas eu nunca tinha parado para jogar. Tava viajando, morei fora do Brasil e tal, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu voltei em meados de 2023 e eu tava com um pouquinho de tempo livre, porque eu ia voltar a trabalhar só, ia ficar aí um hiato. E aí, com esse tempo livre, eu falei, vou conhecer aqui o Flesh and Blood, que eu já ouvi falar bastante, mas nunca joguei, né? Vou procurar conhecer aqui. E aí foi então que eu conheci, fui num Armory ali, aí foi até uma história engraçada, né? Que eu já contei Ah, algumas vezes. Eu conheci, fui numa loja aqui, né? A Red, aqui no Rio. E aí eu conheci conheço o do Duda. pessoal do Dudu. Duda, do Duda. É. E eu conheci o pessoal aqui que joga, né? Aqui no Rio e tal. Aí conheci pô, o pessoal, o Ivan, o Bertone e tal. E o que acontece? No fim de semana seguinte é, que eu acabei conhecendo o jogo, né? Ia ter o Nacional em São Paulo, né? 10 dias depois. Era um negócio assim. O Uhum. ambiente do Flash and Blood é muito legal, né? A cultura e tal. O pessoal é muito gente boa, todo mundo, assim, super receptivo. Aí o pessoal ficou botando pilha, falou: não, vamos lá, vai ter o Nacional. Se você quiser ir, vamos lá. Pô, não tinha vaga, óbvio, né? Pô, e assim, eu lembrava dos nacionais de Magic lá de trás, né? Falei, pô, era Sim. sempre legal, são eventos super legais. E aí, como eu tava sem nada pra. Eu lembrava dos eventos dos nacionais de Magic, falei, pô, se for um evento parecido, vai ser legal. Só pra conhecer o jogo, né? Assistir lá, conhecer a galera, Uhum. estados também. E tá lá, né? Deve ter os side events, participar e tal. E aí falei, quer saber? Vou. Aí fui. Aí o side event principal do Nacional era o ProQuest+, né? Que na época era o PT, o PTI Event, que tinha lá domingo.
Aí eu falei, vou jogar o Side Event, vou jogar aqui esse, né, que era o principal, sem muita pretensão nenhuma, Tensão. né? Só pra me divertir. Mas eu acabei ganhando o PTI. Aí, O evento aí de a domingo, moça, mosquitinho mordeu, você falou, pronto. o mosquitinho do competitivo já mordeu. Já, pô, caramba, ganhei o Você negócio. estava com qual deck? Cano. Era um Tava de... Cano Blitz na época, né? Tá. E falei, pô, agora tem uma vaga pra jogar um Pro Tour ou um Mundial, né? Ia ter um Mundial alguns meses depois, foi o Mundial de 2023, que foi em Barcelona. E eu falei, tô sem fazer nada, vou lá jogar, tô com a vaga. Bom, aí depois, aí fui jogar lá o Mundial de Barcelona, né, e tal. E aí daí então, pô, já acabou. Já tava convertido já pra Fashion Blade. Aí fui lá para Barcelona, em Barcelona fui bem, mas não tão bem, eu fiz 9,5 no Pro Tour, fiquei em Pô, 81º. Mas, pô, para um evento que eu nunca tinha jogado, né, eu jogava ali há 2, 3 meses, pô, foi muito bom. E já fiquei com a vaga para jogar o próximo Pro Tour, que era o de Los Angeles. Aí, tá. pô, já comecei a entrar no trem, pô, lá em Los Angeles foi onde eu fiz o top 8. Acabei fazendo top 8 lá, e, pô, aí de lá pra cá não parou mais. Sempre jogado aí diretamente. Pô, incrível. Nossa, que história maravilhosa. Foi Quisera eu ter jogado a primeira pô, vez. Eu comecei a jogar. Cara, comecei a jogar, era antes do Nacional do ano passado. Ano passado eu não tinha vaga, mas eu comecei a jogar ano passado mesmo. 25? Ano do 24. 24. Eu comecei a jogar em 24 e, cara, fui jogar os ProQuests. Eu lembro que eu tomei tanto pau na semana de ProQuest. Eu literalmente peguei meu deck, eu joguei 2 Armors e fui jogar um ProQuest. Cord. Flash and Nossa, Blade meu é muito elo difícil, né, foi. O meu elo acho que caiu para 2 dígitos, de tão pouco que eu tinha. E assim, e aí eu falei, nossa, Deus me livre e guarde, beleza. Aí eu fui jogar, joguei e tal, Nacional, perder de vista, fui jogando, fui jogando, fui jogando. Aí, primeira vez que eu joguei um competitivo de coisa foi lá em Singapura, que a gente se trombou, que eu tomei um pau desgraçado também. Que aí é a lembrança pra eu perder de um Max na primeira rodada do evento, o único Max do evento. Flash and Blade é bom, cara. quem veio do Magic, eu acho que de outros card games, assim, a mecânica do Flash and Blood, ela é muito, muito boa, cara. Ela é. Não, não tem zica, né? Não tem Então, zica, não tem flood. Todo jogo que você joga é um jogo, né? e eu acho que o que me pegou bastante, porque eu tive um hiato também na pandemia, eu vendi tudo que eu tinha de Magic e falei, pô, vou ficar sem jogar, casei, tava querendo. Pô, vendi minhas cartas de Magic, eu gosto de Pimp, né? Caramba, E pô, aí, mais um. pô, eu dei entrada num apartamento, cara. Que isso, Então, caramba. é, veio Flash and Blood, eu ia jogar Lorcana. Fui na loja do Marcão, aqui em Taubaté, Sim. na Legends, e ele falou, cara, conhece esse jogo aqui que é muito Pô, da hora? então te salvou, hein? Me salvou, cara. E aí eu comecei a jogar e foi incrível, foi até onde eu conheci vocês iam pra Taubaté bastante, né, pra Uhum. poder jogar. Cara, Flash and Blade é bom, cara, eu O jogo é gosto. bom E a, demais. a comunidade é muito legal, cara. Cara, a comunidade é uma das coisas, assim, do Flash and Blood que mais chama a atenção. Pra quem veio do Magic, né, sabe como é que era a comunidade do Magic lá. O cara, É completamente diferente, né? completamente diferente a comunidade do Magic. Eu lembro de jogador. Eu tenho um amigo que jogava competitivo que tomou game loss porque o cara tampou o número da mesa. Caraca. Caramba. Ele não conseguiu achar a mesa pra jogar. Não, é porque o cara sentou, aí Ah, um amigo dele sentou na mesa também. aham. Meio ele foi procurar a mesa, tipo, tem pessoa sentada, eu devo ter visto o número errado, né? Porque era papel na parede. Aí quando ele voltou, o cara já chamou o juiz game loss. Aí depois ele viu os dois caras conversando, o cara fez de propósito. Então, Pô, assim, não é um negócio legal, cara. sim. E aí, Flash and Blade, cara, a gente já sabe, a comunidade já sabe. Muito obrigado, galera, por serem assim. Vamos E continuar assim, né, cara? Vamos tentar vamos atrair continuar gente dos outros jogos, mas continuar assim, não perder essa assim. essência, né? E aí, cara, esse Pro Tour, aí a gente veio pra Yokohama. Você jogou com o deck Grave Bones, O né? Dead Grave, isso. Cara, a gente
O Lipe aqui fez a gentileza de mandar a lista do deck. Vamos falar um pouquinho do deck aqui, só, rapidinho, só pra gente poder. Cara, você veio aqui, você. Acho que a lista é bem básica. Tem alguma. A lista, tem muita gente que me pediu a lista no privado, falou, cara, você conhece o Lipe, não conhece? Pede a lista. Falei, cara, não sei, ele é um cara mais privado, assim, mas eu peço depois. Aí, ó, gente, tá na Não, tela. pode compartilhar, aí, não tem problema não. Cara, a Beleza. lista ela é bem basicona, assim, não tem nada muito diferente, não. O que tem um pouquinho de diferente, talvez, seja o Arcanite Skullcap ali no side, que é mais para auxílio mesmo. Tá, beleza. Tem os Arcanite Skullcap. amuletos ali, o Arcanite Skullcap, mas tem ali, se a gente voltar lá pro main, é uma lista bem básica, tem os barcos, né? Os aliados mais comuns aí, os mais fortes, né? O Cham, Rigor, Sawbones. Aí eu jogo com um de cada ali de Osten, Swab e Anka, que eu acho que dá uma boa base ali para compor, né? Ter umas opções assim diferentes que você pode jogar durante o jogo é sempre legal. Às vezes você não tem recurso, aí você consegue encaixar um Osten. Às vezes você tem recurso sobrando, o Swab entra bem. Legal. Tem os Leylines, né? O resto é tudo muito básico. As azuis, acho que não tem muita surpresa, né? Mas o Loot the Hold ali, seja o que é um pouquinho mais diferente, a ideia do Loot the Hold é que ele é muito bom contra agro, né? Contra baralhos que você quer tirar cartas, não deixar o oponente jogar com uma mão cheia. Então, principalmente contra o Cílio é muito bom, contra Syndra. E aí, qual é a ideia de ter escolhido o Grave, né? Antes do torneio, scouting, né? Assim, sabendo que, olhando para o meta, o que parecia ser mais forte, né? Os dois baralhos, acho que mais fortes eram Marionette e Ocílio, né? Os dois baralhos principais. Só que nos últimos eventos, aí nas últimas semanas antes do torneio, o Vitor veio ganhando muito destaque, né? Ele ganhou um GP, ó, tô pensando em Magic aqui, um Colin, né? E o Colin. Vitor estava crescendo muito, então a minha previsão era que os três baralhos mais jogados do meta seriam Vitor, Mario e Ocílio, né? Que de fato foi, né, o que aconteceu no Pro Tour. E aí o que acontece? Um meta que tem muito Vitor e muito Mario é muito bom pro Grave, né? Que Mario e Vitor são bons matches pro Grave. Além disso, o Grave é um baralho bom contra baralhos aleatórios, né? Digamos assim. Ele é um baralho muito forte contra baralhos off-meta. Então geralmente ele é um bom pick contra metas muito dispersos, né? Porque se você tem muitos baralhos diferentes jogando, o Grave acaba sendo bom contra uma grande parte do meta, né? O grande problema do Grave era o Ocílio, né? Que estava ali entre os top 3. Mas aí, pô, dado que a minha previsão era que ia ter, pô, provavelmente mais Mario e mais Vitor do que Ocílio, ou ali mais ou menos na mesma ideia, pô, eu tinha dois dos três principais baralhos do meta. São good matchups pro Grave, né? E um meta disperso também é bom pro Grave. Então, assim, a ideia era essa. E aí, Ocílio, a gente tenta arrumar aqui alguma coisa, né? Pô, não, mas aqui na sua escolha do site, você tava com bastante coisa para auxílio, né? E aí vem o side, né? O side meio padrãozão ali também, né? Tem as Sim. defenses contra baralhos mais agro, Fiddler's Green, que é staple também. E aí tem um packzinho contra Fadiga, né? Que era uma das coisas que estava subindo também. Foi até um baralho famoso lá Remembrances. do Pro Tour, o Vitor Fadiga, né? E Sim. aí a gente tem o packzinho com dois Wailer e um Remembrance e os Scubas, né? Os Scubas são muito fortes contra a Fadiga, porque você acaba reciclando os Prismatic Leylines, né? O Scuba é muito forte, e aí tem o pack de Remembrance e Wailer contra a Fadiga. E aí, a última parte assim do side, né, é dedicada a tentar ganhar de auxílio, né? Que é uma estratégia que a gente desenvolveu aí um pouco antes do Pro Tour, que é jogar com os amuletos e jogar de AB1 no pé, ali, né, o Scuttle Toes, e o Arcanite Skullcap. O Arcanite Skullcap, se você está com menos vida, né? Então, como o auxílio vai estar sempre te atacando, você provavelmente vai estar com menos vida. Ele vira AB3, então você acaba tendo AB4 contra o auxílio. E aí, Uhum. qual é a ideia? A ideia é jogar defensivamente contra o auxílio, né? Com AB4, as spells arcane dele não vão te dar tanto dano, porque você tem AB4, e você vai blocando, e nisso ganhando tempo para achar os amuletos, né? E os amuletos meio que te protegem de um turno grande de combo, né? Se você vai arrastando o jogo e vai botando os amuletos em campo, o auxílio vai tentar te combar, né? Só que nisso você está construindo os amuletos. Então qual é a ideia? Você joga um pouco para trás para construir os amuletos que vão enfraquecer o turno do combo dele,
Até chegar uma hora que você consiga tentar fazer um turno de pivotar ali, não sei, digamos, você tem um barco, e aí compra outro, e aí você vai, meu turno vou atacar, barco, aliado, próximo turno barco de novo, e aí você começa a botar pressão nele, e aí tenta virar o jogo. Sim. Essa era a ideia. Pô, mas e deu certo, né? Aí, Mais ou menos. não, vamos compartilhar também os seus jogos. Uhum. E aí você fala um pouquinho aqui pra gente como é que foram essas partidas aqui que você... Resultado final ficou Pô, 11, X3, né? X4, né? Porque teve um X4. empatezinho ali, né? 11-3-1. Tá, teve 11-4. 11-3-1. Empate e derrota é mais ou menos a mesma coisa. Tá. Então vamos lá. Aí a primeira partida, você lembra qual Lembro. foram os... Lembra, não Eu esquece. sentei pra jogar o primeiro jogo, o que eu pego? Ocílio. E aí eu acabei dando uma sorte. O Ocílio também tem um pouco disso, né? As primeiras mãos ele veio com umas mãos bem tortas, assim, ele não conseguiu achar o Gone cedo, ele veio com umas mãos constantes, e eu vim com as mãos de Grave boa. Então, assim, eu comecei a botar. Assim, ele não tava me atacando muito, e eu comecei com mãos muito fortes, que eu comecei a botar pressão. E aí eu acho que talvez ele não tentou também se defender muito. Não sei se ele não tentou ou se ele não podia, né? Porque às vezes o Ocílio nem blocar pode, né? Porque tem um monte de instant, né? Sim. E aí eu sei que eu acabei, assim, os primeiros turnos do jogo eu acabei passando muito dano nele. E aí eu coloquei ele com pouca vida muito rápido. E aí quando você coloca o Ocílio com pouca vida muito rápido, chega uma hora que eu já tava ameaçando letal e aí ele já tinha que começar a blocar para se manter vivo. Assim, eu comecei muito forte, aí ele, no final do jogo ele não podia manter as mãos para tentar fazer turnos grandes. E eu acabei que eu atropelei ele mesmo. Dei bastante Maravilhoso. sorte assim no primeiro jogo, porque ele não veio com as mãos boas no começo, o que deu tempo do Grave fazer o jogo do Grave ali, né, botar os aliados. Da hora. Então, pô, acabou saindo com a vitória que eu já falei assim, ufa, pô, peguei um auxílio aqui, escapei, já ganhei. E aí a segunda partida? Aí pensei, pô, agora vamos ver se vem uns Mario, uns Vitor, né? Porque que no final das contas a previsão acabou se concretizando. Os dois baralhos que mais tinham no Pro Tour era Mario e Vitor. Sim. Então eu Você já tava acertou o meta. Falei, acertei o meta. acertei o meta. Então eu falei, opa, vamos lá, é só pegar os baralhos condizentes com meta, né? Mas aí o que acontece? Na segunda rodada eu pego uma Prisma. Nossa, que Prisma desgraça. é horroroso pro Grave, né? E aí foi um jogão. A gente ficou até o tempo acabar naquela de, pô, um turno extra, e aí ele conseguiu a vitória. Ele ganhou com 1 de vida. Se foi, pô, o jogo foi bem like, foi muito bom o jogo. Isso é legal, né? Porque mesmo a gente perdendo, o jogo sendo bom, você meio que sai satisfeito, né? Sim. E assim, com certeza, e o jogo é tão bom que pô, o jogo de Fábio ele é tão bom e tão difícil que ele geralmente assim, é quem erra menos, né? Não é assim quem não erra, porque não existe muito esse negócio de não Não, errar. Então, assim, por não. exemplo, esse jogo contra a Prisma, eu tento lembrar um pouco do jogo, eu cometi diversos erros olhando para trás. Assim, eu podia ter ganho o jogo, né? Assim, olhando para trás e tal. E isso é o mais legal do Fábio, na minha opinião. Você sai de um jogo. Praticamente de todos os jogos que você sai, se você refletir um pouco sobre o jogo, você acha um monte de coisa que você podia ter feito diferente. Pô, Sim, isso é muito bom, né? Pra você sempre saber que você pode estar sempre melhorando e tal no jogo. Não é aquela coisa. o lance é aprender, né, com o erro, É, né? Porque não aprender, adianta errar e errar de novo. exatamente. Tem que levar o dever de casa depois dos jogos e pô, pensar e tentar sempre meio que digerir, né? Como é que foi o jogo, o que você poderia ter feito de melhor. E aplicar isso, né? Obviamente, nos próximos Sim, jogos para não cometer os mesmos erros. Né? com certeza. E a terceira partida com o Sam. Aí a terceira Dash. partida eu pego o Sun Sutherland de Dash IO, que também é um outro match horroroso pro Grave. Aí eu falei, pô, não é Nossa, possível. não é, hoje não é meu dia. Pô, eu sentei contra o Sam, eu já joguei contra o Sam outras vezes. Sentei pra jogar, ele é muito gente boa. Pô, batemos um papo legal. Só que eu já sentei meio assim, pô, Dash IO, e pô, não é qualquer Dash IO, né? É o Sam Não, Sutherland de Dash IO. E aí foi outro jogo que, assim, cara, foi um jogo bem pegado. Só que eu acho, de novo, eu acho que é meio que o Flash and Blood tem um pouco disso também, né? Você tem os seus good matchups, você tem alguns bad matchups, só que a maioria dos jogos não é aquele bad matchup que é 100-0, né? Bad matchup que você tá ali perdendo por um pouquinho, mas se você tiver uma brecha, você consegue, né, virar o jogo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O Sam comprou umas duas mãos ali muito ruins no meio do jogo, que me deram um espaço para voltar e reverter o jogo, fazer turnos grandes.
E aí também eu tinha, né, o turno grande pra fazer na hora que ele me deu a brecha e consegui reverter o jogo e, pô, levar. Legal, incrível. Aí você pegou Oscar. É, o Oscar. Aí eu já. Vamos ver se vem algum match melhor? Não, o Oscar tava de Fai. Aí a Centelha, pô, Fai agora, meu Deus. E aí, pô, outro jogo muito bom. E aí, um pouco da mesma coisa que eu tava falando contra o Sam, né? É um match ruim pro Grave, mas que se o Fai der uma engasgada, o Grave. Isso é uma coisa também que eu acho legal de ressaltar no Fai, assim, eu acho muito importante você jogar sempre com baralhos que tem estratégias fortes. Né? Eu acho que você ter baralhos proativos no Fábio é muito bom. Então, assim, porque se o seu oponente te dá espaço, você tem que aproveitar o espaço que ele te deu. Eu acho que isso é muito importante no Fábio. O Grave, eu acho que ele é muito bom nisso. Assim, se você dá espaço pro Grave, bom, o Grave vai, assim, ele vai te amassar. Vai, Eu vai. gosto muito de jogar com baralhos que conseguem fazer isso, né? Se você me der espaço, eu vou conseguir aproveitar esse espaço. E aí foi um pouco que acabou acontecendo. Teve um lance nesse jogo que eu lembro que foi até muito interessante, que foi, pô, me surpreendeu, assim, deixar de alerta, assim, né? Na maioria dos jogos, até no Pro Tour, o pessoal é muito gente boa. Aí o que aconteceu nesse jogo? Eu fiz um chum, e aí no turno do Oscar, ele começou o turno, ele fez, como é que foi a jogada? Ele fez Ignite no chum, 2 de dano, Tá. aí fez acho que um não, Blaze Headlong não, um 0 para 3 qualquer, né? Então 5 de dano no Cham. Aí voltou a Fênix lá e atacou o Cham. Só que aí o que ele fez? Ele fez Ignite, 0 para 3, voltei a Fênix, Fênix para 1 no Cham. Aí eu olhei aquilo e falei, pô, Fênix para 1 tá dando 6 de dano no Cham, né? Tá dando 6 ponto de dano. Foi 2 mais 3 mais 1, né? E eu tinha um Fearless na mão. Aí eu falei, pô, aqui é ótimo, eu vou trocar o Fearless pela próxima carta, né? E ele tava com mais uma carta na mão sem arsenal. Então, assim, eu não sei o que, que ele tem na mão, mas, enfim, no máximo, eu vou tirar essa carta da mão dele, ao invés dele me atacar, ele vai ter que atacar o Champ de volta, que acho que tá bom. Dá pra trocar a Fearless. Por isso, acho que é uma boa troca, né? E tira o Sim, arsenal dele, né? sim. Me parecia uma boa troca. Aí eu falei, não, tudo bem, Fearless no Champ. Fearless Na Fênix. na Fênix. Aí ele olhou pra mim e falou, ah, sim, mas peraí, porque a Fênix é pra 2 por causa da Shuko. Aí ele mostrou a Shuko e a Fênix é pra 2. Aí eu falei, pô, não, beleza, mas então não vou dar a Fearless, né? Enfim, achei que era pra um, não é, vou dar a Fearless. Aí, assim, até voltando aqui ao que eu tava falando antes, pô, o Oscar, super gente fina. Ele falou, não, beleza, volta aí, mas vamos só chamar o juiz pra ver o que é, mas pra ver se para ver se a gente volta, ou se, por exemplo, eu esqueci a Chuco, né? Eu avisei depois. Eu não sei se eu Mas perco a ele, Chuco. mas ele também deveria ter anunciado que era Então, pra 2. então, mas foi isso que ele falou. Ele falou, não, então, mas eu também não avisei que a Chuco estava ativa, que a Chuco era para 2. E eu não sei se eu perco, né, a Chuco. Aham, Ele falou, tipo, com a maior boa vontade, sabe? Ele, pô, vamos chamar o juiz porque eu não sei. Talvez a Fênix seja para um mesmo, porque eu esqueci de avisar a Chuco. Não sei. Vamos chamar o juiz só pra aham. saber o que a gente faz aqui. Aí a gente chamou o juiz e tal. Cara, aí o juiz falou, não, olha só. A Chuco é uma habilidade que não pode ser esquecida. Ela não é uma Mei ability. Ela é passiva. Ela é Ela tá passiva. lá. Então, assim, você tem que saber que a Shuko está ativa. Não existe você perder o trigger da Shuko, que não é um trigger. Então, assim, a Shuko tá na mesa, a Fênix é para 2, porque não existe a opção da Shuko não ser ativada. Então, a Fênix é para 2 e você já jogou o Fearless. Você, não importa que o seu oponente falou que era para 1. Você deveria saber que era para 2. Aí eu até apelei, chamei o Head Judge e o Head Judge falou a mesma coisa. E é até engraçado, porque até o meu oponente falou, não, mas eu acho que ele pode voltar fearless. Eu avisei que era E nem o Red Judge deixou você voltar Fearless, mesmo o oponente falando que você nem o Red podia? Judge deixou. Ele virou e falou, Ah, não, você já deu a fearless e acabou. E aí eu perdi a nossa, fearless e perdi o champ. O ataque era pra 2, eu dei menos 1 e ele deu 1 champ. nossa, que triste. Cara, foi um negócio em que até, pô, assim, só porque falar do Oscar, né, pô, super gente boa, oponente Sim, super gente fina, não foi nada, ele tentou nada, não, sabe? O cara, mas é pra gente ficar atento na dinâmica do jogo. exatamente. Era uma coisa que ali, eu não sabia, ele não sabia também.
Acho que sim, se a gente não tivesse chamado o juiz nem nada, se fosse ali na. Tinha voltado na Tinha voltado, amizade ali. que era tranquilo. Mas como a gente tinha dúvida até se a Chuco poderia voltar ou não, a gente, não, vamos chamar o juiz só para esclarecer. O que, aliás, eu acho que você deve sempre ser feito, tá? Sempre chama o juiz. Qualquer dúvida que você tenha no jogo, é a maior dica que eu posso dar. Sim. Sempre que você tenha dúvida, chama o juiz para você E ter outra. certeza que manteve o estado do jogo da maneira correta, sabe? Sim, e Só que ainda mais assim, num réu competitivo de exatamente. nível de Pro Tour. E outra, gente, aprendam com o Lipe aqui. Teve dúvida do que o juiz falou? Chama o head judge. Não Exatamente. tem problema, chama o cara. Porque eu vejo muito isso em campeonato, às vezes o amigo lá fala, pô, cara, o juiz chamou e eu não concordo com ele e eu perdi a partida. Eu falei, mas por que você não chamou o head? Sim. O head tá lá, é só chamar o cara. Então, realmente, né, tem dúvida, chama o juiz. Não Sempre tirou a chama. dúvida, chama o outro cara. E, Quero cara, confirmar. não tem problema nenhum chamar o head judge. Os juízes são humanos como a gente, às vezes eles erram também. Então, assim, Sim, no final das contas, a máxima do torneio é o head judge. Se você não está confortável com a decisão que o juiz tomou, ou se você até tem. O que pode acontecer também, você tem dúvida se a decisão que o juiz tomou está correta. O que pode acontecer, porque às vezes os sim. juízes erram também. Você Chama o sabe head que judge, não na tem minha problema. partida do Pro Tour que eu perdi pro Max, de Sindra, o cara. Aconteceu alguma coisa assim que eu chamei o head, que foi o Steven, que tava lá, né? E aí o que aconteceu foi que o cara fez os hyperdrive e na hora dele fazer o robozão, o nitro, ele tinha baixado um hyperdrive a menos e na hora que ele baixou o nitro, eu falei, pifou, não tem o hyperdrive, pifou, você não vai fazer o robô. Aí ele falou, não, mas eu não consigo fazer o robô se eu não tiver os coisas. Meio que ele volta pra minha mão, ele dá um bounce, ele pifa, mas não pifa, mas aí eu não posso castar. Aí o juiz veio na mesa e falou, ele volta pra mão. E ele refaz a jogada. Eu falei, head judge. Aí vem o Steven, eu já conheci o Steven de outros eventos, e aí ele veio e falou, realmente, cara, ele dá um bounce para a mão, a mágica ela vai para a pilha, mas ela volta por não ter efeito de resolução. Aí ele consegue fazer o outro hyperdrive e castar ela novamente. Eu falei, nossa, que legal. E aí eu perdi, mas mesmo assim, tirem suas dúvidas, né? E aí terminou a partida que você ganhou do mesmo jeito. Aí acabou. Abriu espaço. Foi aquilo, cara. Assim, apesar de ser bad matchups, o jogo é jogado. Ele dá uma engasgada ou outra, abre espaço e. E deck agro, quando engasga, ele E aí, engasga assim, feio. o Fai, do jeito que ele tá hoje, né? Ele joga com as Art of War, Phoenix lá, né? Ele geralmente consegue fazer um turno grande, só que depois ele não tem turnos tão grandes assim, né? E ele Não. tava jogando, por exemplo, tava jogando de Pouncing Links. Então, assim, eu lembro que ele fez um turno grande, só que eu também dei a sorte de um turno grande dele ter defense, ter um monte de coisa pra defender. Então eu dei minha mão inteira, defendi o turnão grande e depois ele não conseguia mais fazer turno grande. E aí eu ali no valor do Grave, né, conseguia ir trocando, fazendo turnos com um valor maior que o dele, e aí consegui levar a partida. E aí, depois você pegou. E aí a quinta rodada, né, que era a última rodada do CC, né, peguei o Miko, que era um finlandês, de Fai também. Pô, então assim, 5 rodadas eu peguei 5 bad matchups pro Grave. Maravilhoso. Pô, Mas, pô, fechou 4-1, mas né? consegui ganhar no mesmo estilo, né? Nada muito. E aí, qual foi sua escolha pro Sage? E aí pro Sage eu resolvi jogar de Cano. Até uma. Pra tirar saudade do Cano. Matar a saudade de Cano. Cara, o Cano eu acho que ele tava. Ele é um baralho que é bem posicionado no Sage, porque ele tem. Principalmente no meta do Pro Tour, né? O que acontecia no Sage? O Caio era o deck, né? Só que aí, algumas semanas antes do Pro Tour, o Caio começou a dar uma decaída. A ira começou a subir e começaram a subir uns Guardians. E aí, nos testes pro Pro Tour, por exemplo, eu quase fui de Odin pro Pro Tour. Porque o Odin tem um match muito bom contra o Caio. E aí a gente treinando e tal, né? Viu, cara, o Odin ganha bem do Caio. Então, assim, se o meta for só Caio mesmo, dá pra ir de Odin, que o Odin tá bem aqui contra o Caio. Só que aí o que aconteceu? A gente começou a ver
o Caio caindo e alguns outros decks subindo, né? A Ira subindo, o Odin subindo, a Valda subindo. A gente começou a ver muito, e principalmente Guardian, né? Valda, Odin, subindo. Né? E aí, o que a gente começou a ver? Até na minha lista e na lista do pessoal que eu tava treinando, meio que virou um arms race de Guardian. Assim, foi assim, cara, eu tô aqui com a lista de Guardian, que eu já tô bem contra Caio, só que eu preciso botar mais cartas para ganhar dos outros Guardians. Ah, tá bom, o que eu vou tirar da lista? Pô, vou tirar a B, porque eu já perco pro Cano mesmo. Então, assim, as listas de Guardian mais antigas jogavam lá com AB4, Polarity, Oasis. É quando você pega e vê as listas de Guardian do Pro Tour, é todo mundo AB1, que é o AB1 só para jogar contra Runeblade, contra Florian, e o pessoal simplesmente tirou o side contra Cano para poder abrir espaço para botar mais coisas contra Guardian. E aí, pô, vendo isso, até na minha própria lista de Odin, que eu ia pro Pro Tour, era AB1. Eu falo, cara, um monte de Guardian, todo mundo de AB1, e, cara, é match mais fácil pro Cano que existe. O match contra Caio e contra Ira, ele não é tão bom assim, mas também não é tão ruim. Eu diria que ele é um pouquinho favorável tanto pro Caio quanto pra Ira, mas perto do 50-50. Eu falei, cara, contra Caio e contra Ira, que devem ser os dois baralhos mais populares do Pro Tour, eu tô ali um pouquinho pior que 50-50, mas os outros baralhos todos eu tenho literalmente um buy. Se eu pegar Odin, é buy. Se eu pegar Valda, é buy. Se eu pegar Florian, é provavelmente buy também. Qualquer outro baralho, o Cano é muito forte contra. Falei, cara, vou de Cano mesmo e vamos ver o que acontece. E Pô, aí, assim, legal. azar que eu dei no CC, eu fui recompensado no Sage. E agora eu vou te falar os métodos. Então, sexta rodada. Sentei pra jogar ali, primeira rodada de Sage, e peguei um Odin. Aí o Odin, AB quanto? AB1. Então, Odin Lindo. AB1, se o cara nem joga, cara, não tem jogo. Não, não tem. Você mata o cara no primeiros turnos. O melhor turno do Odin é atacar pra 7. Então você vai, bloca 6, manda um arcano pra 5, o cara dá AB1, passa 4. Aí no turno dele ataca pra 6, você bloca. 5 arcano, o cara bloca 1. E aí o jogo acaba. Não tem o que fazer. É muito próximo de buy. Acho que é o jogo mais próximo de buy que eu já joguei no Fab. Porque realmente não tem o que Legal. fazer. Então a E, rodada e as. 6, peguei um Odin. 7, peguei um outro Odin, Nossa. o Michael AB1 Metal. também? Inclusive o Metal, eu treino junto com ele, ele é do Team Sigil, né? Que é o Ah, tá. time que eu participo, né? Ele é um dos que estavam treinando com a gente. E ele falou, cara, eu vou jogar de Odin, vou ignorar o cano, vou de AB1, e se eu pegar um cano, eu não vou nem jogar. Eu vou sentar e vou conceder. E aí foi isso que aconteceu. Saiu a rodada, seu meu nome com o dele, ele tava do meu lado. Ele falou: Ah, Felipe, não vamos nem vamos pra mesa. Já te dei a vitória aqui, ó. Vamos comer alguma coisa, aproveitar, relaxar. Tá. Cara, a gente nem Justo. jogou. Beleza. E aí na oitava rodada, a última rodada do Day 1, eu peguei o Justin Ku, que tava de Valda. AB2. Não era AB1, era AB2. Mas ainda é buy, né? Ainda vai, muito difícil mesmo. Então, assim, os 3 rodadas, pô, molezinha, fechei o Day 1 7-1. Pô, maravilhoso. 7-1 no Day 1 de Pro Tour é assim, Não é sonho. incrível. É Sonho. incrível. Esse foi o oitavo Pro Tour ou World que eu joguei. Foi o meu melhor Day 1. Legal, Pô, parabéns, cara. sensacional, cara. Ter conseguido fechar o Day 1 assim, 7-1, pô, já deu um gás pro Day 2. Assim. Fui dormir feliz, assim, esperançoso que o Day 2 ia ser bom também. E aí, Day 2, começamos lá, primeira rodada, Terra. Ah, essa rodada aqui é engraçada também, cara, porque aqui toda a sorte que eu não tive no CC, eu acabei tendo no Sage. O que acontece? Acabou o Day 1, você vê ali os stands finais do Day 1, né? E aí eu vi a Sim. galera 7-1, que era a galera que eu poderia jogar, né, no Day 2. Aí eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que era assim. De toda a galera que tá 7-1, o que que tinha? Tinha tipo 4 Iras, um Caio, um outro Cano, que eu não quero muito enfrentar. Aí tinha um Florian, um Terra e um Odin e uma E uma. Valda. Então, assim, eu tinha 3 matches que eu queria pegar, que era o Florian, o Odin. Não, 4, né? E o E a Terra. Terra. E um monte de match que eu, assim, acho que eram uns 10 matches que eu não queria pegar. Então, assim, a chance era tipo
Eu lembro que eu fiz as contas, era assim, era um quarto de chance de pegar algum baralho que eu queria pegar, 25%. E 3 quartos de baralhos que eu não queria pegar. Aí eu já tava assim, pô, vou acabar pegando um match difícil aqui. Mas acabou que eu dei sorte, peguei um dos 25%, peguei o Terra. E aí o Terra ele tava de AB3, então era um pouquinho mais difícil, que ele conseguia ir parando o arcano, mas mesmo assim, pô, Guardian contra Arcano é muito difícil. Mesmo de AB3, ele vai parando o dano, mas ele não dá, ele também não me dá dano. Então, assim, Não. o jogo vai arrastando, vai arrastando, vai arrastando, chega uma hora que a gente consegue ganhar. Então Ó, acabei legal. pegando ele, né? E aí a gente chega na 10ª rodada, aí pô, 8-1, né? Na 10ª rodada eu peguei o Nicolas Jamul, que inclusive fez top 8, né? E ele tava de Florian, que também, pô, match excelente pro Cano, né? Só que, cara, esse match aqui deu tudo errado. O Ele tava de Florian, ele é Florian muito OTK? OTK. Florian OTK, que é muito bom pro Cano, só que assim, ele tava com uma lista muito tecada contra Cano. E mesmo a lista muito tecada contra Cano, eu acho que é muito favorável pro Cano, só que ele deu, assim, ele deu bastante sorte no jogo. Eu também comecei mal. E eu acabei comprando várias mãos assim, de 4 vermelhas ou 4 azuis que não fazem muita coisa. Todos os turnos que eu acabava não fazendo nada. Porque assim, o Florian OTK é meio que isso também, né? Qual é a ideia? Ele não tem muita ação pra fazer, né? Porque a ideia dele é Não. ir blocando e fazendo os rune chants, né? Sim. Então, assim, se eu Se você não ataca também, ele morre com a carta e toma IP, né? Isso, é. Então, assim, ele acaba tomando IP. Então, teve vários turnos que eu fui tentando. Eu acabei dando espaço pra ele justamente por isso. Porque, ele não vai conseguir converter a mão. Mas todas as vezes que eu dava espaço pra ele, ele convertia a mão ganhando vida. Então, assim, por exemplo, teve um turno que eu Nossa. passei o turno pra ele sem fazer nada. Acho que eu fiz uma pot e passei. O turno dele foi: pitchei uma azul, Harvest Season, Nossa. descartei uma fruta, passei. Falei, pô, cara, o cara ganhou 8 de vida aqui. Eu não fiz nada, o cara ganhou 8 de vida. E aí, Misericórdia. no final do jogo, a gente calculou lá. Depois a gente conversou, né? Cara, ele ganhou 27 de vida no jogo. Nossa. Ele ganhou 27 de vida e acabou o jogo com 2 de vida. Então, assim, foi Incrível. pô, meio complicado de ganhar, assim, né? Então, Tá, assim, beleza. Ah, faz tá, parte, justo, né? faz parte. Justo, E não aí dá você pra ganhar pegou o todos. Cold. Aí na 11ª rodada pegou o Code de Valda também, AB2, mais um buy. Então, assim, no Sage, cara, pô, 6 rodadas, peguei 5 buys aí e fiz 5-1 no Sage, no Pô, final das contas. maravilhoso. Saí do Aí Sage ali, 9-2. 9-2, lindão. Cara, aí assim, eu tenho uma teoria, né, que eu falo, que eu conto pra todo mundo no Pro Tour, né? Qual é a minha ideia de, pô, quando eu tô jogando Pro Tour, assim, que o Pro Tour ele é meio que dividido em 4 partes, né? Tem a primeira parte, que é a primeira parte do Day 1 do CC, que a gente joga 5 rodadas. Depois tem a segunda parte, que são as 3 rodadas do Sage ali, né, ou do Draft. E aí no Day 2 a gente tem a terceira parte, que são as 3 rodadas do Sage. E depois a última, a quarta parte, que são as 4 últimas rodadas de CC. Cara, qual é a ideia que eu sempre tenho no Pro Tour? Cara, você mandar super bem no Pro Tour, você tem que dar muita sorte. Mas eu acho que você fazer X1 em cada uma dessas etapas é factível. Dá pra fazer, sabe? Então, assim, o meu objetivo sempre que eu tô jogando é assim, eu divido o torneio em 4 partes e tento botar na minha cabeça que eu tenho que fazer X1 em cada uma delas. Então, Legal. assim, as 5 rodadas de CC, eu quero fazer 4-1. Se eu fiz 4-1, eu tô felizão. Porque pra fazer 5-0, cara, eu tenho que dar muita sorte. Você fazer X0 em qualquer uma dessas partes, você tem que dar muita sorte. Porque você tá jogando contra uma galera muito forte, do Pro Tour Sim, não tem bobo. Então, não. assim, você tá jogando contra os melhores do mundo, com decks super, pô, meta também. Então, pra você, pô, mandar 4-1, fazer um X1, aí um 2-1, né, no caso do Sage, um 3-1 no caso Uhum. do CC, pô, é uma super vitória. Eu acho que é uma boa meta pra ter. Eu sempre tenho essa meta. E assim, só que pra topar fazer um top 8, isso não é suficiente. Mas é o que eu sempre digo, cara, pra você topar um Pro Tour, você tem que dar sorte. Tem. Então, Tem a que estar minha iluminado, né? tem que estar Tipo, iluminado. Você cê, tem que cê- jogar bem, obviamente, fazer onde, mas você também tem que dar sorte ali. Tem que estar iluminado ali no dia, tem que ser seu dia. Então, qual é a minha ideia? Se eu faço X1 em cada uma das partes, eu acabo fazendo X4, né? No Pro Tour. E X4 você não faz top 8, em geral, né? Você vai fazer ali um top 16, alguma coisa assim. O que, pô, tá ótimo. Se eu fizer isso em todos os Pro Tour, eu tô felizão, cara. Porque sim. é um super resultado. E aí, cara, se eu consigo fazer. O meu objetivo é sempre esse, fazer X1 em cada uma das partes. Se eu consigo fazer X1 em cada uma das partes, eu só tenho que rezar pra dar uma sortezinha em uma das pernas. Então, assim, e aqui eu dei uma sorte na segunda perna ali, né? Que eu fiz Sim. o 3-0
na primeira perna do Sage, ali no Day 1, né? Eu acabei ganhando de 2 Odins e uma Valda, né? No primeiro dia. Então eu falei, cara, tá bom. Fiz 4-1 na primeira parte de CC. Fiz o 3-0, dei a sorte que eu precisava no Sage. Aí aqui na segunda parte do Sage fiz 2-1, tá bom, pô, cumpri com o objetivo. Agora é só fazer 3-1. Se eu manter aqui a meta e fizer o 3-1 na segunda parte de CC, pô, tá lindo. Pra última parte de CC, pô, fui 9-2, falando, cara, é só fazer 3-1 que eu, pô, faço top 8. E aí, pô, a esperança já começa a ficar mais alta, né? Porque eu tava super bem no torneio nessa altura. Aí, pô, 12ª rodada, o que que eu pego? Syndra. Então aí, acabou o 6 e acabou a sorte. Voltei a pegar só pedreira. Peguei a Beleza. Syndra. Só que, cara, era um japonês, né? Cara, os japoneses, eles têm uma lista de Syndra que tenta fadigar o Grave. Não sei se vocês já viram isso, né? Ele joga com 12 defense, e aí é uma Syndra... Eu vi essa lista. Eu, particularmente, jogo de Syndra. Eu não gosto dessa lista, porque é uma lista que brica absurdo. Exatamente. Então, você brica absurdo, aí você vai pra fadiga, mas brica. Aí você volta de barco e rigor mortis, por exemplo, pô, você ganha o tempo da partida, tá ligado? E foi exatamente isso que aconteceu. Tá. Também não sou muito fã dessa lista, mas o que aconteceu? Pô, o começo do jogo... Esse jogo, inclusive, foi na stream. Só que acabou... como é que eles fazem no Pro Tour? Eles sempre botam 2 jogos na stream, né? E eu acho que eles escolhem um pra passar depois. E Sim. se os jogos são rápidos, eles acabam passando os 2. Mas se não, eles escolhem um pra passar. E aí, pô, foi um jogo sensacional. Mas assim, acabou que eles não escolheram pra passar. O que, inclusive, eu tenho até uma reclamação, porque, pô, eu apareci uma vez só na stream Pro Tour, que foi lá no Top 8 em Los Angeles, que eu perdi. Aí depois aqui eu apareci numa rodada mais pra frente e perdi também. O jogo que eu vou pra stream e ganho, eles não mostram. É sacanagem, né? Pô, fala disso na transmissão do Colin. Eu vou falar, falar lá, puxar a orelha do Ethan lá, do É Mansão. uma boa. Pô, mas esse jogo aqui foi sensacional, cara. Mas assim, eu só ganhei também por causa disso, porque ele tava com essa Syndra. O que que aconteceu? Cara, ele começou o jogo me espancando, cara. Aquele jogo de Syndra clássico. Pô, ele veio com as mãos super pra frente, super porrada. Cara, pra você ter ideia, eu acho que chegou uma hora do jogo que tava tipo 40-18. Assim, eu não tinha feito nada, não consegui dar um de dano nele, só blocando, só bricado também, com as mãos bricadas do Grave. Eu acho que tava tipo uns 40-28. Aí eu comprei a primeira mão que fazia alguma coisa. Tinha um barco e tinha alguma coisa, só que aí ele me bateu, eu falei, cara, eu vou guardar esse. Só que a mão não fazia tanta coisa assim. Aí eu falei, cara, eu vou guardar esse barco, porque eu acho que eu tô com 20 e poucos de vida. Eu vou Eu blocar um aguento. pouquinho, tomar um dano, vou cair ali para uns 20 de vida. Mas assim, eu preciso de um turno, pelo menos. Assim, eu não vou ganhar esse jogo se eu não fizer um turno gigantesco. E essa mão aqui não faz um turno gigantesco. Eu acho que eu consigo blocar um pouco e eu ainda consigo tomar um turnão grande da Syndra para tentar fazer o meu turnão. É a única chance que eu tenho de ganhar, eu pensei. Aí eu fiz isso, eu bloqueei com as outras 3 cartas, tomei, fui para 18 e arsenalei. O barco. Aí comprei a mão, aí comprei aquela mão de Grave, cara. Veio pela primeira vez, veio a mão do Grave. Eu olhei e falei, pô, é assim, é agora. Eu vou tomar, não quero nem saber o que ele faz. Eu vou tomar tudo e vamos. É a minha única chance aqui, porque esse jogo já tá meio que perdido. Aí esse turno ele veio e fez. Ataquei aqui 0-3. Aí eu falei, beleza, eu tomei. Aí ele, passei. Nossa, que coisa linda. Ele bricou ali, tava com umas, sei lá, 3 de defense na mão. Ah, é. Não lembro agora exatamente, mas era isso. Ele me bateu com uma carta e passou. Aí você levanta, dá um beijo É. nele e Aí eu agradece. peguei, aí eu fiz o turnão do Grave, aí depois ele. E aí o que acontece? No começo do jogo ele comprou. Assim, eu nem sabia que ele tava com essa Syndra fadiga, Defensiva. né? Porque ele não comprou uma defense. Ele veio só na porrada, porrada, porrada. Pra mim era a Syndra normal. Só que aí nesse turno ele veio com essa mão bricada, ele deu um shelter, deu um sync. Aí eu vi que ele tava com as defenses, né? Só que aí o que aconteceu? O baralho dele a partir de então tava cheio de defense. Então ele não fez mais nenhum turno grande. O turno dele era bloqueei, bloqueei, ataquei, ataquei. Bloqueei, bloqueei, ataquei, ataquei. Pô, se ele ficar fazendo isso o jogo inteiro, pra mim tá lindo, sabe? O valor pra você é muito maior. Muito maior. Então o jogo foi assim, só que o que aconteceu? Como no começo do jogo ele começou muito pra frente e eu não sabia que ele tava pra fadiga, eu bloqueei com muita carta importante. E aí pô, no meio do jogo fez a troca, né, e começou a tentar só me fadigar. E aí ficou estranho, né? Porque eu
perdi muita carta importante e eu olhei assim e falei, cara, não sei se eu vou conseguir ganhar dele. Aí eu olhei meu grade e tal, eu vi que eu tinha um arco sobrando no deck ainda. Ele matou todos os meus aliados. Quando eu olhei, eu falei, cara, deixa eu olhar aqui. Eu tinha mais 2 aliados no deck e um barco. Nossa. Era o que eu tinha de dano. Aí eu falei, cara, se eu ficar jogando esse jogo meia boca, eu vou perder. Eu tenho que fazer um turno grande. Só que aí eu consegui estacar um turno grande, que foi tipo o último turno do jogo. Foi assim, quando eles chamaram tempo, eu fiz um turno. E assim, não foi só o tempo. Meu baralho tinha 5 cartas no baralho, assim. Tipo, Pô, era e os aquilo. caras não fizeram essa stream? Não fizeram, né? Então, assim, Ô, foi um jogo que cara. eu, pô, bailei ali e os caras não botaram na stream, cara. Nossa, que jogo! Deve ter sido sensacional. Tem que fazer uma petição pra eles colocarem online. Pô, foi um jogão. E fiquei mó feliz de ter ganho. Tá legal, cara? Que da hora, porque Syndra geralmente é passeio no parque, né? Pra Pois é. jogar contra Grave, cara. E. Ainda bem que ele tava com essa aí defensiva, que Ah, realmente me deu uma que chance. bom! Continuem jogando de Syndra defensiva. É muito bom. E aí você pegou o Pô, aí Damian. das 2 é que peguei o Damian. O Damian tava do Vitor Fadiga, né? O Vitor Fadiga, ele é complicado pro Grave, ele não é tão fácil assim, porque ele joga Jura? completamente pra trás, só pra fadiga. E se você não tá preparado e não sabe jogar contra fadiga, eu acho que se você perguntar pro Damian, ele vai falar que é favorável pra ele o jogo. Ele Tá. quase nunca perde. Eu treinei bastante com ele também, né? Ele quase nunca perde pra Grave. Ele vai falar que é muito favorável pra ele o jogo. Só Ah, que, assim, eu particularmente não acho. Eu acho que ainda é favorável pro Grave, só que eu acho que é um jogo muito difícil. Tipo, se você não estacar turnos gigantescos, você não vai ganhar. Você tem que entendi. estacar os turnos gigantes, você tem que fazer. Só que assim, ele joga 100% pra fadiga, né? Então assim, ele te dá o espaço pra fazer isso. E esse jogo foi assim, foi um outro jogão, assim, foi um jogo que foi também quase pro tempo ali, e eu acabei fazendo, eu consegui fazer uma stack que eu consegui descer um Whaler e consegui Nossa. fazer uma stack que eu consegui, que todo turno eu fazia um tip de barkeep, atacava com o Whaler e atacava com o Sobond que eu tinha na mesa, e tinha uma Nossa. Fearless na mão se ele tentasse matar o Whaler. Então assim, eu tinha acho que umas 12 cartas, alguma coisa assim no baralho, e toda a minha mão era um chip, um Fearless e 2 azuis. Então, assim, se ele tentasse Nossa. matar o Whaler, eu tinha o Fearless, e se ele não tentasse, eu tinha o Pitch, e batia com o Whaler e batia com o Sobon. Aí, quando eu fiz isso, meio que acabou o jogo, porque eu bloqueei ele, ele não podia mais, ele tinha que bloquear com a mão inteira, e acabou o jogo. Pô, foi outro jogão esse aqui, cara, foi bem legal. Que legal. Aí você já tava no hype absurdo, né? 11-2, já fiz 2-0, tenho mais 2 rodadas, só preciso ganhar uma pra fazer top 8, já tava assim, só ganhar uma, top 8 e tal, já tava, pô, bem na A tendência. dessa eu já teria feito compra na lojinha pensando no dinheiro que eu ia ganhar no top 8. Não dá pra fazer isso não, mas, pô, tava nervoso, mas já tava assim, pô, tava no hype, né? E Nossa aí senhora. saiu a rodada, eu e o Evan, Evan de Auxílio, e aí esse jogo foi pra stream, né? Acho que todo mundo já viu o que Uhum. aconteceu, né? Que foi Sim, triste. O foi, Evan foi. comprou tudo. Cara, assim, eu olhando o jogo, assim, e assistindo depois, eu até já Hum, discuti com o Ivan. Tá? Cara, eu acho que eu joguei bem mal o jogo. tá. Eu poderia ter jogado muito melhor. Eu acho que eu ainda perderia mesmo assim. O que Ah, aconteceu? ele comprou muito bem. Ele comprou muito bem. Ele, pô, primeiro ele ganhou no dado, turno zero fez lá qualquer coisa, Arsenal, turno um combou. E assim, eu falei, porra, daí, cara, só que aconteceu? Nesse turno que ele combou, a minha primeira mão eu vim de Jitter e Scuba, fiz o Scuba, bati e arsenalei um barco. Então assim, eu Ah, vim com uma mão forte. sim. Aí eu comprei minha próxima mão, veio 2 barcos na minha segunda mão. Então eu tinha os 2 barcos Nossa. e um barco no arsenal. Aí eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, pô, caraca, os 2 barcos. Mas eu olhei pra mão e falei, cara, não, tá bom. É só ele não me combar, que eu vou fazer barco, outro turno barco. Fiquei assim, cara, é assim que ganha de auxílio, botando pressão e não deixando ele fazer um turno Sim. grande. Eu só preciso que ele não me combe agora. Só que o que aconteceu? Ele me combou agora. Ele veio de combo. Só que aí o que aconteceu? Ele bateu o primeiro gone, aí eu já não bloqueei, aí ele estourou a bota. Nisso que ele estourou a bota, eu já me deu uma desanimada, eu já falei, cara, eu vou ter que blocar, porque ele já tá combando e tal. Aí ele bateu, ele deu um discharge, bateu com o gone pra 7, e aí eu bloqueei com os 2 barcos. Porque na minha cabeça eu fiquei, cara, vai vir um turno gigantesco, eu vou ter que dar minha mão inteira de qualquer forma, então vou blocar aqui e tal. Só que o que acontece, cara? Já perdendo os 2 barcos que eu tinha na mão, eu não ia conseguir, mesmo se ele
assim, se ele me combasse um combo gigante, eu já perdi de qualquer jeito. Agora, se ele me combasse um combo não tão bom assim, o único jeito que eu ganharia esse jogo seria conseguindo fazer vários turnos de disrupt, vários barcos, conseguindo fazer os turnos absurdos de Grave. Eu teria que dar muita sorte de comprar Você as tinha mãos que perfeitas. comprar as leylines, comprar amuleto, aquela mão God todo turno. Isso, eu tinha que comprar. Mas, cara, pensando bem, era o único jeito que eu ganharia o jogo. Tipo, não tem como ganhar esse jogo se não for assim, sabe? Então, assim, eu teria. Na hora que ele me combou aí naquele turno, eu teria só que ter falado, cara, beleza, se o seu combo for gigante, eu perdi, não importa o que eu faça. Se você faz um combo pequeno, aí eu só consigo ganhar se eu conseguir fazer as mãos gigantes do Grave. E para fazer as mãos gigantes do Grave, eu preciso manter esses Esses barcos aqui na mão. barcos. Uhum. Então, assim, dane-se, vou tomar o seu combo inteiro e vou fazer meus turnos gigantes aqui e vamos ver se dá certo ou não. Eu acho que era isso que eu devia ter feito. Porque aí o que aconteceu? Eu bloqueei com os barcos o segundo Gone, que veio pra 7, né? Aí ele só voltou o Gone pra mão e me deu um Glyph Power Spell lá, acho que pra 10. Cara, pô, um Glyph Power Spell, tamo tranquilo. Foi um combo bem michuruca, assim, o dele no segundo turno. Tá. 20 e poucos de dano, né? Que não é nada Mas foi michuruca. comparado. Exatamente, comparado com o que o Auxílio pode fazer, né? Foi Pô, cara. Cara, no primeiro RTN do ano, eu joguei, eu fiquei em segundo lugar, né? Eu fiz X1, fiquei segundo no geral, acabei indo pra final e perdi. Perdi pra mesma Prisme no suíço e na final, né? Caramba. Mas na primeira rodada do RTN, eu comecei com derrota pra um auxílio. O cara literalmente comprou, olhou, ele começou, ele fez alguma coisa, arsenou, segundo turno combou, mas ele combou de tipo 30 e poucos de dano. E eu de Syndra, eu só assisti, né? Eu perdi o jogo, olhei pra ele, cumprimentei e falei: Ah, é isso aí. você merece o campeonato. Aham. Porque realmente o teto do combo do auxílio é infinito, né? Agora, você falar, ele combou pra 20, 20 e pouquinho, ok. Então, é isso aí. Estando, né, analisando assim, era isso que eu devia ter pensado. Eu falei, cara, se ele me comprar pra 30, 40, não importa o que eu fizer aqui, eu já perdi. Sim. Vai. Agora, Tá. se o combo dele for um combo pequeno, o único jeito que eu tenho de ganhar esse jogo é se É eu, pô, forçando. é só se eu vi que nem uma máquina com todas as mãos perfeitas do Grave. Mas eu já tô com os barcos na mão. Então, assim, eu já tô com meio caminho andado para ter as mãos perfeitas do Grave. Então, assim, acho que a única saída que eu tinha ali era simplesmente aceitar tomar todo o dano. E se for muito dano, se for um combo gigante, beleza, perdi. Mas aí mesmo se eu blocar, eu perdi também. Então não faz muita diferença. Talvez se você tivesse uma outra carta além do outro barco, tipo, em vez de dois barcos, um barco e mais uma carta, talvez você pensasse diferente. E daí Pode você ser. falava, acho que dá para eu segurar aqui, ou eu bloco com uma azul a mais e mantenho o barco. Porque Pode às vezes você ser. olha aquela mão, porque, pô, são 3 cartas vermelhas em 5 cartas, né? Aí Sim. você olha e fala, puta, eu não vou dar pitch para dano arcano, talvez eu não consiga converter essas cartas vermelhas a tempo. Assim, até pensando o que eu deveria ter feito. Assim, antes de bloquear, eu ativei o compasso ali, né? Porque eu vi que tinha Tá. mais um azul na mão, no topo, no caso, né? Meu turno seria um turno bem simples. Seria pitchei duas azuis, barco, sobraram dois recursos. Quebrei um ouro, comprei uma azul, ataquei com escuba. Ia ser esse o turno. Só que eu ia fazer isso, e aí o que eu deveria ter feito era simplesmente tomado todo o dano, feito esse turno, que aí eu já, tipo, eu já vou dar um disrupt nele, né? Ele tem que respeitar o banco. Eu sei que ele tem o Gone, então o Gone vai pro arsenal. Ou ele perde o Gone, ou ele dá a carta da mão. Então, assim, o próximo turno dele não vai ser tão forte. E eu tomo o IP do outro barco. Dane-se. Porque eu vou fazer isso de novo no próximo turno. E E de depois de novo no novo, próximo turno com o Arsenal. Era isso que eu deveria ter feito, analisando tudo depois. porque jogando de Syndra contra Grave, a Syndra, eu perdi para um Grave no Mundial, porque o cara literalmente fez 3 barcos em 3 turnos seguidos. Então, assim, foi turno. Eu comecei atacando, explodindo o cara. Eu explodi ainda no turno 2, explodi fechando com o Warmonger. Uhum. E aí ele pegou, beleza, bateu, arcenou o barco, aí foi barco, 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 acabou o jogo. É isso. E assim, o teto do Grave é muito alto também, né? O deck é muito poderoso. Então, assim, se você vem com os barcos e vem com tudo do Grave, o Grave é forte pra caramba também, é difícil Ele de parar. é. Então, assim, eu deveria ter apostado nisso ali, eu acho. Mas Tá. E na hora aí, que ele bateu com o Gone, eu olhei ali pra mão e aí ele
E aí eu só, assim, aí eu não tinha impressão, né? Ele veio, aí depois também não fez muita diferença, porque depois ele comprou umas mãos gigantescas também. Ele me combou depois, sem bota. Ele fez Blast, volta O o Silver Brilliance. pra mão, bota outro Embodiment, Blast de novo, pra Blast, pra não sei o que, Arcano pra 15 no final do jogo. Cara, beleza, não tinha como ganhar mesmo, então assim, não fez muita diferença. Aí, enfim, perdi a primeira, né? Falei, cara, não, tudo bem. Tem a última rodada, se eu ganhar, ainda é uma win and in, tem que ganhar a última. E aí, essa aqui aconteceu o oposto do que eu falei que aconteceu lá na primeira rodada do Day 2, né? Que eu olhei, falei, tem um monte de bad matchup e poucos good matchups. Acabei pegando um dos poucos good matchups, né? Que foi o Terra. Eu olhei e falei, beleza, deixa eu ver quem tá nos. Aqui no caso eu tava X3, né? E aí Aham. tinha alguns X3. Deixa eu ver quem que tá X3, que são as galera que eu posso pegar. Aí eu olhei quem tava X3. Tinha, sei lá, 3 Marios, 2 Vitor, que eu até então não peguei nenhum Vitor normal e nenhum Mario, que são os decks que mais tinham no torneio, né? Sim. Então, assim, era assim, tinha, pô, um Ocílio, 3 Marios, 2 Vitor normal e um Grave. Acho que era isso que eu podia Sim, a pegar. Syndra também fechou bem o torneio. Acho que fechou em nono. Ah, é a Syndra, o Gordon, É o verdade. É essa Gordon. Syndra. Então, assim, tinha. Só que, beleza, só que assim, tinha a Syndra e o Grave e o Ocílio, que eu não quero pegar. E tinha, tipo, 6 baralhos, se eu não me engano, que eram 3 Marios, 2 Vitor e o Teclo. E o Teclo. O Teclo. Eu falei, cara, pô, tem 9 baralhos aqui, 6 eu tô felizão de jogar e 3 não. Pô, me dá um desses 6 aí, me dá um, por favor, Gen, me dá um desses 6. Aí acabou que o Gen não me deu o Grave. E aí, Nossa. Mirror de Grave, né? Quem ganhar tá no top 8. Aí a gente até no começo do jogo e durante o jogo a gente falou, cara, não importa. E Grave é um Magic que tem uma chance grande de empatar, né? Porque o jogo é arrastado, né? O Mirror de Grave. A gente sentou, eu e o Colin, não conhecia ele, né? Mas muita gente boa também. A gente, pô, sentou e falou, cara, não importa o que aconteça, a gente só não pode empatar. Vamos jogar rápido. Porque, pô, Mirror de Grave é devagar. O único cenário que não dá é pra gente empatar. Então vamos jogar rapidão. A gente jogando rápido pra caramba, só que, cara, aconteceu uma das coisas que eu acho que é muito raro de acontecer, que a gente chegou... O que que aconteceu? No Mirror de Grave, alguém tá atacando e você não escolhe muito se você vai atacar ou vai defender. Depende de como vem as cartas, né? Se você vem com os ataques, os aliados, você meio que tem que ser o agressor, né? E acabou que eu acabei sendo o agressor nesse jogo. Eu vim com as mãos muito fortes no começo, eu vim, pô, macetando ele, dando muita porrada, abaixando a vida dele, e ele veio só defendendo e matando meus aliados. Então acaba que o jogo meio que você não escolhe o jeito que você vai jogar. É meio que como que as mãos vêm. Quem vem primeiro batendo, continua batendo. Quem vem Às primeiro vezes defendendo, muda, né? Às vezes você começa batendo, mas depois você compra umas mãos meio ruins e o cara começa a comprar umas mãos boas e tá. ele passa a ser o agressor. Então isso pode ser que mude durante o jogo. Mas assim, você não escolhe muito se você vai atacar ou defender, né? É estranho o Mirror do Grave. E, cara, eu vim com as mãos absurdas, muito fortes. E, pô, fui batendo, tirando a vida dele, ele só se defendendo e matando meus aliados. Só que aí você. O que acontece? Se você é o agressor, tem a chance de ganhar o jogo, né? Você tá batendo. Só que você se abre para tomar as cartas mais chatas, que é tipo, tomar um Sunken que vira um aliado, um Sunken Treasure que vira o teu aliado. Então você já perde um aliado. Você acaba se abrindo para isso, e o cara que tá se defendendo muito que não se abre para isso, né? Porque ele não tá te atacando, ele tá atacando só os aliados. Então seus Sunken você não pode defender. Você acaba tendo um monte de aliado no Grave, ele pode dar aquele Seafloor Salvage também. Então, assim, você acaba se expondo e acaba ficando mais propenso à fadiga, né? Então, geralmente o que acontece é isso. Alguém tá batendo e tentando ganhar na porrada, e o outro tá se defendendo tentando ganhar na fadiga. Geralmente, pelo menos na minha experiência, é assim que o jogo, que o Mirror de Grave funciona. E aí eu tava no papel de agressor e ele tava no papel de tentar defender e me fadigar. E o jogo foi indo, foi indo, foi indo, e cara, quando faltava pouco tempo pro jogo acabar, pra você ter ideia, o jogo tava 38 de vida pra mim, porque ele não tinha me dado dano praticamente nenhum Aham. no jogo, e ele tinha 5 de vida, tava 38-5. Então, assim, eu tava muito, muito na frente, só que eu tava quase sem aliado. Ele tava quase me fadigando. Querendo ou não, você chegar numa situação que foi uma infelicidade, né? Mas É. fazer o quê, né? Isso é do jogo também. Parabéns pela corrida, foi incrível. E aí, final, acabou que a gente empatou ali, né? E eu acabei ficando em 10º, que, pô, ainda assim é um puta resultado, né? Top Não, 16 no sim. Pro Tour. No final das contas, assim, dá um gostinho amargo de ter tido uma chance muito grande de ter feito top 8. Assim, mas no Cara, final das contas o que fica é o top 16, né? Que, pô, pô, é tua é mensagem no legal. grupo ali, cara, quando você mandou a mensagem lá na transmissão, dava pra sentir, cara, que você tava triste. Puta, eu olhei e falei, na hora que eu li a mensagem, eu falei,
Que sacanagem. Pô, Tava, tava aqui, olha, falo por todo mundo, pelo menos no grupo ali, Brasil, todo mundo olhando, foi difícil. Mas assim, cara, mas assim, agora é o próximo, né? Agora o Colin, você vai comentar. Agora o Colin eu vou comentar. Da LSS me convidou de novo e, pô, super oportunidade. É um pouquinho triste, né, de perder o Colin, né, porque a gente não tem tanta chance de jogar Colin aqui no Brasil. Mas, pô, foi tão legal ano passado. Muita gente veio falar comigo, falando que, pô, gostou e tal, e foi uma experiência diferente, né, eu nunca Foi. comentei, assim, na vida, então Aí foi o muito Cadu legal. ganhou, né? Foi. Não, com certeza. O Cadu, inclusive, vai sair uma entrevista aí, eu acho que semana que vem, já com o Cadu e com o George, que a gente fez comentando as cartas que tem da coleção nova. Ah, legal, né? Pô, a gente foi falando já, porque os dois fizeram resultados bons de Aurora, né? E a gente fez um papo, e assim, pô, o Cadu, super jogador. Foi muito legal mesmo. Colin, e aí a gente assistindo a transmissão, foi muito legal também você comentando. Ah, maneiro. E daí depois tem o Nacional. Esse eu jogo. Aí eu E, volto a jogar. é, e você. E o que você. Assim, do Colin, você tá esperando o mesmo meta? Tá. Não há nenhuma mudança drástica, né? Pô, Vai acho que continuar. não, cara. Acho que no Colin o meta já tá consolidado, né? Acho que os melhores baralhos aí é o que oscila o Mario Vitor. Só que assim, esse meta é muito legal porque ele tem muito espaço para outros Tem. decks surgirem, né, e mandarem bem, né? Então assim, é um meta que eu acho que dá muito espaço para você mandar bem com o seu baralho. Mas assim, se Brincar. você não tá jogando com Ocílio, Mario e Vitor, eles são realmente os três melhores baralhos aí do meta. Sim. Porém, tem bastante espaço para especialistas aí de outros decks subirem. Sim, Pô, teve um Teclo no top 8 do Pro Tour, cara. Então, assim, né, tem. acho que não tem Não, não exemplo existe. melhor para mostrar que o espaço tá aí, existe, né? Eu tava até comentando com o pessoal, assim, que eu jogo, e a gente tava falando, pô, mas auxílio no Brasil tem muito pouco. Só que os auxílios que tem é muito bom. Então, tem meia dúzia de gente que joga de auxílio muito bem, mas essa galera joga muito bem. Então, você realmente tem que ir preparado pro meta que é isso, né? Flash é isso, né? Eu tava super animado até ir embora Verdance, foi embora Verdance, minha Syndra desandou. Comecei a perder pra tudo, comecei a perder pro Cílio, perder pra Mario. Eu falei, cara. Agora eu tô jogando com um Comfort Deck, tô jogando de Ira, então Ira, opa. tô de Ah, Ira. mas aí, teve umas iras aí nos top 8 aí de uns Collins. Teve. Eu tô de Ira Fadiga. A ideia Ah, é a mesma daquela que pegou o top 8 no Colin. Mas eu tô tendo um resultado bom, cara. Joguei essa ira algumas. é legal, cara. Eu sou Então. fã da ira. Se Deus quiser, se tudo permitir, você narra um jogo meu lá. Não, Tomara. não, espero Pô, te narrar. tem, cara, espera. Porque senão vou ficar só nos paralelos, nos side events, é muito triste. Jogar Então, um, jogar um torneiozinho desses maiores é muito legal, né? Recomendo para todo mundo que gosta aí do cenário competitivo. Cara, se tiver a chance, é pô, se tiver a muito chance de ir bom. no Collin, vamos no Collin. Inscrevam, joguem, porque é muito legal. Vai no side event também, é muito divertido. Eu ganhei a minha vaga para Vegas na primeira semana dos ProQuests. Pô, já peguei, já tô. Eu e o Rafa Rosa vamos dividir quarto de hotel em Vegas. Pô, show, vambora, vamos junto aí. Eu vou também, então Legal, bora. cara. Depois eu vou até. A gente começou a montar um grupinho de WhatsApp para começar a ver lá, passar informação. Depois eu até te mando já o Show, me bota lá convite. também. Eu já tô confirmado. Depois até a gente brincar, né? Pra passear um pouquinho também. Porque, É bom também, né? Aproveitar pô, a viagem, né? já que tá viajando, né? Pois Então é, pois é. é Ainda bom. mais Vegas, né? Jogar lá uma roleta. Então tem que levar um dinheiro para. Pois é. É isso. E, ô Lipe, deixa eu te perguntar mais uma coisa, cara. Aqui, até pra gente finalizar o papo. Cara,
pra galera que tá jogando, que tá começando a jogar, que gosta do competitivo, mas não sabe como evoluir no jogo, cara? Você, como o melhor jogador brasileiro, a gente sabe disso, a gente sabe disso. O que você daria de dica para essa galera que fala assim, cara, eu acho que é essencial. A gente vê, por exemplo, eu sou amigo do Ivan também, então o Ivan tem falado muito disso, de tipo, pô, cara, eu preciso dormir melhor, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso treinar mais assim, assado. O que você acha que é essencial para você chegar e falar assim, cara, isso é um step que você dá pro competitivo? Cara, vamos lá. Eu acho que em termos de jogo, né, acho que tem duas frentes, assim, que você meio que tem que focar, né? A primeira é, pô, jogar. Pô, o Fábio é um jogo, além de ser divertido, né, que assim, não é muito difícil jogar, né? Não. O jogo é muito bom, então a gente joga se divertindo. Só que por outro lado, o Fábio é um jogo muito difícil. Então assim, cara, você precisa ter um volume de jogo meio que inevitável. Você vê os melhores jogadores do mundo, cara, são os caras que jogam sem parar. Você vê o Brody, um Jacob, Clemens. Pô, os caras viajam e jogam quase todo fim de semana. Cara, é necessário você ter um volume de jogo. O primeiro ponto você tem que fazer um volume de jogo para você conseguir entender, né, todas as nuances do jogo e saber como o baralho funciona mesmo. E as diferentes formas que os baralhos com os quais você joga funcionam. Porque cada baralho, dentro de uma mesma partida, você faz coisas diferentes dependendo de cada momento. Então, cara, você precisa ter um volume de jogo para você saber todas essas diferentes formas de jogar que existem e que você pode aplicar dependendo de cada situação do jogo que você se encontrar, né? Assim, se você olha de um ponto de vista meio que superficial no jogo, né? Acho que o Ivan até falou disso num dos últimos vídeos, né? Que assim, o primeiro nível do jogo é a questão ali do valor. Sim. Você olha ali para sua mão, vê quanto de valor que você consegue fazer. E acho que ele comenta no vídeo dele que esse seria assim, o primeiro passo, né? Que realmente é muito importante. Mas realmente é só o primeiro passo, né, cara? Essa questão de valor depende muito da situação do jogo. Às vezes vale a pena você fazer algumas jogadas que tem um valor teoricamente menor, mas que se enquadram melhor na estratégia que A você longo está querendo prazo. aplicar agora no momento do jogo, né? Então, por exemplo, um exemplo bem básico é fadiga. Sei lá, se você está pensando em fadigar o oponente, pô, não é muito valor agora, né, que você vai jogar. Você vai dar mais valor a, pô, não tomar dano, por exemplo, né? Tem uma carta que bloca 3, mas bate 4. Mas se você está querendo fadigar o cara, pô, se você for fazer a conta de puro valor, você vai atacar com o 0 para 4 Uhum. ali. Mas se você está querendo fadigar o cara, não faz muito sentido, né? Então vale mais a pena blocar 3. É um exemplo bem básico. Sim, sim. Então, você precisa de um volume de jogo para saber Você, como você, você usar. tem, você tem a quantidade de volume de jogo que você espera para um torneio grande? Você, tipo assim, eu tenho que jogar pelo menos 100, 150 partidas? Cara, acho que não tem muito um número mágico, não. Ou Isso uma aí é muito. win, ou uma win rate? Ou uma win rate que você fala, puta, eu preciso mirar acima de 60%, alguma coisa assim? Porque agora o win rate acho que se encaixa um pouco no segundo ponto que eu vou falar, que é. Tá. O primeiro passo é meio que o volume, né? Você precisa jogar. Então, assim, por exemplo, você pegou um baralho novo que você tá querendo aprender, cara, vai para um Talishar da vida e, pô, bota volume ali. Você precisa entender tudo que o baralho faz, como é que você pode navegar o baralho. Você precisa de volume, você precisa entender o baralho. Só que depois de um certo ponto, o volume ele começa a. Você começa a precisar. Assim, volume e qualidade de jogo, né? Eu acho que são as duas métricas, né? Você precisa ter os dois, precisa ter volume e qualidade de jogo. Só que num primeiro momento você precisa ter volume. Se você não tem volume, não importa a qualidade. Então você precisa ter um volume de jogo. Só que a partir do momento que você já tem o volume, eu acho que o volume passa a perder importância e você precisa dar importância à qualidade de jogo. Que é assim, cara, não adianta você também, sei lá, você jogou 200 jogos com baralho. Não adianta você jogar 300. Vale mais a pena você jogar 210, mais 10 jogos muito bem jogados. Aquele jogo que você, pô, você precisa, sei lá, chamar seus amigos ou alguém que você sabe que joga, por exemplo, sei lá, você tá querendo testar um matchup Syndra contra Ocílio. Cara, tudo bem, você jogou contra alguns Ocílios ali no Talishar, mas você não sabe se o cara que tava lá do outro lado, se ele tava jogando bem, se ele tava fazendo as plays.
Então, assim, você tem que precisar parar e chamar alguém que, pô, alguém que você conheça ali, que entenda de Ocílio, para você jogar contra Ocílio e prestando atenção no jogo. Sei. O volume ali, você tá só querendo rodar. Mas depois disso, você precisa ter jogos de qualidade, que você tá jogando contra Ocílio sabendo o que você tá fazendo, pensando, indo e voltando. E depois que você joga, você não precisa jogar tantos jogos assim, mas são jogos que te fazem pensar, entendeu? Então, assim, eu joguei aqui uns 5 jogos contra Ocílio, mas não é só jogar. Se você puder, por exemplo, tem várias ferramentas que você pode fazer, mas, por exemplo, agora acho que até no próprio Talishar você consegue gravar o jogo. Né? Pô, Uhum. grava o jogo, assiste depois, pensa nas linhas que você poderia ter feito diferentes, e aí depois joga outro jogo tentando aplicar essas linhas diferentes que você viu ou pensou depois do jogo. Entendeu? Então, assim, não é só o jogar, é o jogar e o pensar no jogo. Entendeu? Legal. Joga menos jogos, mas tenta jogar uns jogos de mais qualidade, porque o que acaba acontecendo, cara, é quando você vai para uns eventos grandes, você acaba se deparando, primeiro, contra oponentes super preparados, e segundo, situações que talvez você não se preparou ou não pensou nelas. Então, assim, se você consegue dar mais jogo de qualidade, menos o volume, mais qualidade, mais chance você tem de ter passado por essas situações e conseguir pensar em coisas diferentes que seu barulho pode fazer e se adaptar ao que apareça no torneio, entendeu? Então, assim, Tá. eu acho que são coisas que elas são opostas, né? Mas você precisa um pouco das duas. Você precisa do volume, mas depois que você já tem um certo volume, você precisa de ter jogos de qualidade. E no que eu tava falando da win rate, você não precisa ter uma win rate grande, cara. Se você jogou 10 jogos contra o Cílio ali, 10 talvez, você jogou ali uma quantidade de jogos relativamente pequena, mas de qualidade alta contra o Cílio. Bem, você ganhou 4 e perdeu 6, um rate de 40%, a princípio não é lá tão bom. Mas, cara, não importa, porque o que importa não é É a qualidade do que rate, é a você fez qualidade. no jogo, né? Cara, você conseguiu. Então, assim, vou te dar um exemplo bem mais. Pô, fiz um top 8 lá no Pro Tour LA de Cano. Se você olha a minha win rate de Cano nas 2 semanas anteriores do Pro Tour, ela é horrível. Porque, assim, eu perdi muitos jogos. O Dertone sempre fala isso, né? Assim, 2 dias antes do Pro Tour, a gente foi fazer uma session lá de Cano contra Dromai. A gente jogou 10 jogos, mas 10 jogos muito bem jogados. Cara, ele ganhou 7 e eu ganhei 3. Foi 7-3 para ele. Então, assim, minha win rate no dia anterior ao Pro Tour era 30% contra Dromais. Cara, a moral vai lá pra baixo. Pois é, chegou no Pro Tour, eu joguei contra 2 Dromais e ganhei os 2 jogos. É um pouco isso, sabe? A win rate, mas é importante a qualidade. É importante você analisar e saber, pô, não, contra Dromai, talvez a minha seja uma bad matchup. Mas eu joguei vários jogos que eu sei qual é o plano que eu quero jogar contra a Dromai. Não seja um plano que vai me dar uma win rate de 80%, mas é um plano que me dá uma win rate aqui de 40%, que é ao invés de 30 que eu tinha antes, agora eu tenho 40. Então, assim, pô, tá ótimo. Se eu conseguir aplicar isso aqui no jogo lá no Pro Tour, tá ótimo. Então, assim, é um pouco esse o espírito da cor. E na parte de preparo físico, porque, cara, um Pro Tour são 2 dias, ou até mesmo um calling são 2 dias e tal. Você dorme cedo, você acorda, você se prepara, você pensa nisso? Nessa Cara, parte de atleta? essa parte de preparação para o Pro Tour eu acho que é bem importante também. É mais falando de torneios em geral, né? Não só de Flash and Blood. Cara, eu acho que a gente tá num nível de avanço tecnológico que é inegável você falar que, pô, o seu estado físico não influencia o seu estado mental e vice-versa. Então, assim, cara, eu sou 100% a favor disso, tento me preparar até para minha saúde normal de vida, né? E eu acho que isso Uhum. acaba transbordando pro jogo. Se você tá até mais bem preparado fisicamente, mentalmente, isso obviamente se reflete no torneio. Né? O torneio de Fábio são maratonas. Né? 2, 3 dias que você passa ali jogando direto. Quanto menos preparado fisicamente você tá, mais rápido você vai ficar cansado. E com certeza isso impacta em quão bem você vai conseguir
ter de resistência mental ali para jogar os torneios, né? Sim. E isso, assim, acho que é muito claro com todo mundo. Você pode pegar qualquer jogador, você vê no final do torneio, as pessoas todas estão jogando. Meio que no piloto automático, Tá todo mundo jogando pior do que estava jogando no começo do torneio. Acho que isso é inevitável, tá todo mundo cansado, fadigado. Então, assim, quanto mais você consegue, então, assim, eu acho que é importante você manter até para sua própria vida, né? Tentar manter um regime de exercício, alguma coisa assim que te dê alguma resistência melhor. resistência melhor ali para quando chegar no torneio você ter uma resistência física mesmo, né? Até porque é cansativo fisicamente, não só mentalmente, mas fisicamente, né? E em relação ao mental, assim, cara, chegando perto do torneio, tem algumas coisas que eu acho que você pode fazer, né? Por exemplo, dormir. Cara, dormir é muito importante. Eu acho que não tem nenhum baralho que, por você jogar 2 ou 3 jogos a mais, vai ser mais vantajoso do que você ter 1 ou 2 horinhas de sono a mais ali no dia anterior ao torneio. Então, assim, pô, tem torneios que a gente joga, por exemplo, teve esse que foi lá no Japão. O jet lag faz muita diferença. Chegar, tentar se adaptar ao lugar. Eu sempre tento dormir bem no dia anterior do torneio, que é muito difícil, né? Mas, sei lá, às vezes tomar ali uma melatonina da vida, alguma coisa que te ajude a dormir bem, para você poder acordar bem disposto no dia seguinte. E durante o torneio, isso talvez seja alguma coisa que o pessoal não se preocupa tanto, mas cara, eu acho importantíssimo. Você tem que ter alguma forma de se hidratar e de se alimentar ali durante o torneio, porque você vai ficar ali o dia todo, você não vai almoçar, né? O torneio geralmente passa até lá de manhã até de noite, então você não vai almoçar, você não vai comer nada durante o torneio. Então você tem que ter alguma forma de se hidratar e repor um pouquinho de energia durante o torneio, né? Sim. E aí isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas assim, eu tento me colocar algumas regras. Todo final de rodada, eu ando sempre com uma garrafa d'água e alguns snacks na mochila, tomando água e comendo ao longo do torneio. Eu acho que isso é fundamental, cara. Acho que se a pessoa não tá fazendo isso, você tá errado. Um jogo de Fábio, um jogo de qualquer exercício mental é tão demandante de energia do corpo quanto um exercício físico, quanto uma corrida. É uma maratona. Então, assim, cara, o que você faz quando você corre? Você toma, pô, depois você se hidrata. Eu acho que é a mesma coisa para um FAB da vida ou qualquer jogo mental. Cara, você tá ali, você precisa se hidratar. Senão, não, sei lá, não tem, sabe? O seu corpo não vai funcionar direito. Só que é uma coisa, cara, assim, se você não tá com sede necessariamente ali durante um torneio, sabe? Então, se você não se policia, tipo, eu mesmo, eu nunca tô com vontade de beber água ali durante o torneio. Só que cara, eu me coloco algumas regras. Assim, são 2 regras em relação à hidratação e comida, né? Eu boto 2 regras. Terrivelmente, acabou a rodada, eu nem levanto da mesa, cara. Quando eu tô abrindo minha mochila para guardar a deck box, minha garrafinha d'água tá lá, eu tiro a garrafa d'água e tomo ali um pouco d'água. X. Não importa, acabou o jogo, eu vou beber água. Eu tô com sede, não interessa. Eu vou beber água Legal. porque eu preciso me hidratar. De 3 em 3 rodadas, pelo menos, eu como alguma coisa. Então, assim, eu tô com fome? Não. Se eu me pergunta se eu tô com fome durante o torneio, eu nem tô pensando em comer, cara. Porque, assim, você tá concentrado ali no torneio, né? Então, assim, só que eu acho que faz diferença, cara. Mesmo você não estando pensando em beber água ou comer, faz diferença. Então, assim, eu tenho essas 2 regrinhas. Eu tomo água todo final de rodada e eu como alguma coisa de 3 em 3 rodadas. O que comer, aí eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? Eu gosto de comer, tipo, eu sempre levo umas bananas comigo. Então, eu como ali uma banana ou outra Justo. entre de 2 ou 3 rodadas. Falando assim, como médico, sede, a sede, ela é um alerta. Você tá certíssimo. A gente só sente sede quando a gente está desidratado. Então, o lance é você beber água sem sentir sede. Então, esse é o primeiro sinal. Comer é essencial. Se você, falando na parte de fisiologia, se você não come, você cai o seu índice glicêmico e você não tem energia no corpo. E se você não tem energia, sua sinapse diminui. E aí você tem um raciocínio mais lento. Então, comer é essencial também para você manter a saúde mental. Cientificamente comprovada de minhas teorias. Tá vendo? É por isso que você é o pro player e a gente tem que ouvir, cara. E, cara, São algumas regrinhas que, pô, depois que você se habitua, não é tão difícil. Garrafa d'água. Eu abro minha mochila, eu olho pra minha garrafa d'água, eu lembro, tem que beber água.
E isso, quando é que você abre a mochila? Todo final de rodada, quando você guarda deck box. Sim. Não, faz Tem um total atalho ali, né? sentido. E realmente, você tem que ir preparado porque, pô, no evento não tem lugar fácil. Não tem, tipo, uma lanchonete, alguma coisa assim. Dependendo do evento, assim, vai ter uma coisa ali longe. Não, pô, no próprio Worlds, na Filadélfia, não tinha nada. Você tinha que fazer um puta de um rolê para conseguir comprar alguma coisa. Então, não, você tá certíssimo, tem que carregar, gente. Ó, se hidratem, comam, é muito importante. Além do deck, é importante não esquecer a garrafinha de água e a comida. É isso aí. Olipe, cara, muito obrigado pelo papo, obrigado aí pela descrição do roteiro que você fez no Pro Tour, obrigado pelas dicas, obrigado pelo seu tempo aí. Valeu, obrigado pelo convite aí. Sempre bom Cara, bater um papo aí com a galera. falar de Flash Blade é bom demais, né? Ah, é muito bom. Então, e cara, assim que você fizer resultado no próximo também, a gente vai chamar você para conversar novamente. Tá bom? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai torcer para algum brasileiro ganhar o Colin. Assim que o Colin terminar, a gente faz depois um papo, você, o vencedor do Colin, e a gente faz como é que foi a visão do vencedor, do narrador. Vai ser legal também. Galera, tio, coloca aqui o curtir, siga, compartilha. Obrigado aí mais uma vez. E, galera, uma boa noite. Valeu. Valeu, galera. Boa noite.